Vamos começar com a frase de Mark Twain: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Eu gosto muito dessa frase, acho ela bastante realista, não precisa ser bem um acadêmico para entender isso. Porém, hoje, depois de dar tanto murro em ponta de faca, eu gosto de agir da seguinte maneira: não tenho que convencer ninguém a nada. No máximo, apenas dar um conselho e, na maioria dos casos, quando minha opinião é solicitada. Porque minha visão de mundo é apenas a minha visão de mundo. É como vejo, é como sinto, é como percebo e me relaciono com a realidade. E da mesma forma que não desejo ser você, eu não quero que você seja eu. Eu quero que você seja apenas você, desde que ser você não prejudique o seu próximo. É claro que não podemos negar a existência do prazer de conversar com quem temos afinidades e pontos em comum. Melhor ainda é quando conseguimos, sem manipulação, influenciar de forma positiva alguma pessoa que ouviu as nossas reflexões. No entanto, bom mesmo de verdade é quando as pessoas constroem suas próprias convicções e se tornam mentes pensantes. Perceba que anteriormente usei a palavra reflexão e não empoderação quando me referi à questão de influenciar as pessoas. Se for para influenciar, que seja de forma despretensiosa, apenas apresentando o meu ponto de vista, sem ginásticas mentais ou técnicas de neurolinguística. Não quero lavar sua mente. Quero apenas externar o que tem dentro da minha e só. Afinal, eu tenho mais questionamentos do que respostas. Então, por que desejar impor uma verdade, sendo que a verdade pode ser um conceito meramente relativo? E quando falo verdade, digo no sentido mais abstrato da palavra e não exatamente factual. Por exemplo, eu acredito na existência de Deus e para mim é uma verdade, um fato, uma realidade concreta. Mas para outros, Deus é apenas uma mentira criada pela religião. Muitos que se dizem cristãos entendem isso como uma afronta. Eu prefiro pensar que o ateu apenas está usando algo que lhe foi lhe dado pelo Criador, seu livre-arbítrio. E ele escolheu não acreditar em Deus. Isso não o torna meu inimigo, mas sim alguém que entende a existência de uma forma diferente da minha. Ora, se Deus não desce do céu para brigar com quem não acredita nele, serei eu que vou fazer isso? Hoje penso que brigar com quem não acredita em Deus seria como diminuir o que acredito ser a maior força do universo. Na minha visão, Deus não precisa de protetores, e sim de adoradores. Ou melhor, ele não precisa, ele deseja e busca. Sem falar que cada um pode ter uma visão totalmente diferente em relação a fatos do cotidiano. Assim sendo, cheguei a uma conclusão pessoal de que o debate é menos importante do que a reflexão. Principalmente nesse momento de extrema polarização que o Brasil se encontra. Todo mundo se odeia. Cada um se apegou a um grupo porque, no fundo, todos estão assustados. Eu já bati muita boca, já debati questões complexas, já tentei livrar as pessoas daquilo que considero nocivo, já tentei convencer os outros do que vejo como certo ou errado. Hoje gosto apenas de expor minhas reflexões, mas sem querer induzir as pessoas a pensarem exatamente como eu. As pessoas precisam ser independentes para pensarem por si próprias. Para isso, elas precisam apenas sentir o mundo ao seu redor e fazerem suas reflexões. Palavras dos outros podem até ajudar, mas a maioria não deseja libertar as pessoas intelectualmente, mas apenas manipulá-las para que as mesmas se tornem suas serviçais ideológicas. Uma verdadeira mina de ouro para oportunistas, não? Assim, muitos influenciadores criam seguidores que se acham livres do sistema, que se sentem especiais por terem conhecido a verdade, quando de fato continuam sendo gado do mesmo jeito, apenas trocaram de curral, seguindo micropoderes e bandos virtuais que, ao invés de unir as pessoas, vão fortalecendo ainda mais a divisão. Todo mundo tem certezas demais e é aí que mora o problema. No Brasil hoje é assim, ninguém se respeita, ninguém quer externar suas ideias de forma saudável, mas todos querem se impor. Todo mundo deseja apenas ficar cagando regras e mostrar que sempre tem razão. Enquanto isso, a nação vai para o buraco. Aliás, continua nele. Pior, sempre estivemos dentro desse abismo. E adivinha por quê? Porque só queremos um país melhor apenas para quem pensa como nós, e quem diverge dos nossos ideais precisam sofrer para que tenhamos orgasmos egóicos e uma falsa sensação de vitória sobre os hereges. E é assim que alguém, não sei dizer quem, sempre ganha e a gente sempre perde. Já se perguntou por que você pensa exatamente desse jeito?
Muita coisa foi implantada aí em sua mente e você nem percebeu. Agora, não me pergunte como isso foi parar aí. Eu também não sei, sou tão vítima quanto você. Mas, se você quiser, eu posso te compartilhar uma experiência pessoal. Pensar por si próprio é doloroso no início, mas quando você consegue, é libertador e traz paz de espírito. E te faz pensar, nossa, por que eu não fiz isso antes? As ideologias te prometem liberdade, mas no fundo te aprisionam. Na música Ideologia, Cazuza sintetizou muito bem o que eu estou querendo dizer. Ideologias são um poderoso fermento que só faz crescer a massa do ódio. Antigamente, eu fui um incendiário e hoje estou aqui como bombeiro. Quero apenas jogar água nesse incêndio que todos nós provocamos. Esse fogo está queimando nossa casa com todos nós dentro dela. Descobri da pior maneira possível que toda ideologia só serve para uma coisa: conduzir a manada para projetos de poder que não as priorizam e separar ainda mais as pessoas que deveriam ser como arroz e feijão, mas estão como água e óleo. Se o povo brasileiro defendesse o país como defende suas ideologias, seríamos uma das maiores potências do mundo. E ainda que não fôssemos, viveríamos muito melhor. Não estou dizendo que acredito em uma sociedade perfeita, sem divergências e totalmente igualitária. Isso é uma mera utopia marxista. Estou falando de pensarmos como nação e não como grupos. Agora, precisamos suprir as necessidades básicas do nosso povo, que é emprego, moradia, alimentação, saúde e segurança. Quando isso for resolvido, aí a gente promove debates para discutirmos comportamentos e outras bobagens. Você já reparou que nunca conseguimos resolver isso? O básico. Por que será? Você já pensou? A gente nunca consegue resolver saúde, educação, moradia e segurança. Por quê? O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, e que é chamado de conjunto de trogloditas, de indivíduos da Paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional Soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor, do lado daqueles que acreditam que é possível, mesmo nessa economia que está, vivendo um quadro completamente artificial, uma moeda que circula no planeta que não representa a riqueza real, como qualquer pessoa que estuda o assunto com profundidade é obrigada a reconhecer. Sim. Então, nesse contexto todo, em que com essa moeda, que na verdade não representa a riqueza real, que é emitida ao bel prazer, né, de suas excelências, os dirigentes, né, dos bancos nos Estados Unidos da América do Norte. Sim. Quer dizer, com essa moeda compram-se riquezas, patrimônios, né, de todas as nações do planeta. Então, há um grupo pequeno que reage contra isso. Na medida em que aqui e acolá levantam-se vozes contra isso, então, eu pertenço a esse grupo de vozes, com cuidado. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que nós possamos ser comparados a movimentos que surgiram na década de 40, né, que o senhor também conhece bem, década de 30, década de 40, movimentos que pressupunham um totalitarismo, sim, a imposição de nada disso. Nós pensamos sim que é possível uma nação, principalmente como a nossa, dar um exemplo para o mundo, né? Para que é possível para nós nos levantarmos e dizermos assim, deixem-nos em paz. Permitam que nós consigamos viver como seres humanos, né? E não como escravos, que é o caminho para o qual todos nós estamos indo. A verdade é que nos escravizaram, nos privando de coisas básicas para a sobrevivência. E para garantirem esse reinado vampiresco, nos colocam uns contra os outros através das ideologias que sempre nos fazem odiar quem pensa diferente de nós. Sim, todos nós fomos contaminados com ódio e nem notamos a sua entrada. Já percebeu que ultimamente a maioria apenas repete frases prontas? Já percebeu que todo mundo anda meio sem paciência? Já notou que sentimos uma raiva intensa quando lemos ou ouvimos algo que não concordamos? Ou que talvez fomos condicionados a não concordar? Já reparou isso? Todo mundo quer apenas vencer o debate, ter razão, mesmo que para isso use a justificativa mais absurda. Ganhar o debate não significa ter razão. Você apenas apresentou um melhor poder de convencimento e um aprimorado uso de palavras. Mais nada. Lembre-se que os melhores advogados livram culpados da cadeia apenas usando o poder de convencimento. Não somos inimigos, nunca fomos, apenas somos pessoas assustadas procurando proteção em grupos separados. E para fazer parte de algum grupo, você já percebeu que sempre temos que odiar outro grupo? Ou outros grupos? Tá todo mundo errado nessa história.
mas todos temos razão em algum ponto. Mas quem se prontifica a reconhecer que seu adversário ideológico pode ter razão em alguma questão? Por isso eu digo novamente, a reflexão é muito mais importante que o debate nesse momento. Quando você começar a refletir de fato, talvez faça a seguinte descoberta: o que nos une pode ser muito maior do que aquilo que nos separa.